Se tem uma coisa que me dá prazer, é ver um charlatão ser desmascarado. Mas o povo tem memória curta e muitas vezes esse charlatão volta a atuar. Por isso, nesse vídeo, vamos ver como estão hoje charlatões que já foram desmascarados. Depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. Ou seja, aqui no canal eu desmascaro charlatões. E fiquem até o final do vídeo, porque vocês não vão acreditar em como está hoje Abadiana, a cidade de João de Deus. Mas falou em charlatão, principalmente esses charlatões da paranormalidade, aí você já pensa logo no Uri Geller. Uri Geller fez muito sucesso nos anos 70 e 80 com a sua suposta habilidade de entortar colheres com o poder da mente. E ele também fazia outras coisas, como reproduzir um desenho que ele não tinha visto. Ele é citado em Paranormalidade, porque vemos o que não existe, livro de Richard Wiseman. E já nos anos 80, ele foi desmascarado pelo James Randi, que era um ilusionista e pesquisador. Ele mostrou o óbvio, que tudo que Uri Geller fazia eram truques de ilusionismo. E ele também escreveu um livro, The Truth About Uri Geller, a verdade sobre Uri Geller. Então, ainda naquela época, você tinha, de um lado, o James Randi mostrando que tudo que o Uri Geller fazia eram truques, mostrando como que acontecia e ainda desafiando o Uri Geller para mostrar seus poderes em um ambiente controlado. E do outro lado, você tinha o Uri Geller dizendo que tinha poderes paranormais e que um dia iríamos curar a AIDS com o poder do pensamento. E a única evidência que ele oferecia era sua própria palavra. Em quem que as pessoas escolhiam acreditar? No charlatão, é claro. É claro. E com o passar do tempo, Uri Geller parou de se autoproclamar paranormal. Ele inclusive, pasmem, deu palestra para mágicos. E mesmo assim, mesmo ele não se dizendo mais paranormal, ainda assim tem quem defenda que ele tinha sim poderes paranormais. O Vitor Santos, do canal Metaforando, fez um vídeo revisitando o caso do Uri Geller. E eu fiz um comentário bem grande lá no vídeo e dá uma olhada no que as pessoas comentaram no meu comentário. O problema é que Uri Geller tem uma mediunidade para descobrir onde tem água, descobrir certas coisas enterradas e quis virar showman. Ele já descobriu e ganhou a vida achando água em lugares improváveis com o poder do chakra sacro. Aí comentaram a resposta dele. É bem provável mesmo. Uma vez eu li, não lembro aonde, que pessoas com qualquer tipo de mediunidade, se usarem isso para ganhar bens materiais, serão amaldiçoadas. A pessoa deverá viver semelhante ao Chico Xavier, humildemente. Todo mundo é médium, segundo eles próprios. Não sei o motivo de não divulgarem isso. Talvez seja pelo fato de poder. Olha, eu até entendo na década de 80 as pessoas acreditarem no Uri Geller, mas hoje já é um pouquinho demais, né? Hoje não dá. Não, nada a ver, irmão. Bem, e como que ele tá hoje? Não sei. Mesmo assumidamente tendo enganado todo mundo, ele é tratado como celebridade. Ele sempre se apresenta em programas de TV. En directo, são as 10:08 minutos. Uri Geller! Ele faz comercial para iPhone. Hey, look, it's beginning. It's going. Ele paga de coach no YouTube. Open up your mind. Do not be skeptical. Believe in yourself. Be positive. Ele processou a Nintendo porque, aparentemente, o Pokémon Kadabra foi inspirado nele. E pasmem, foi mesmo. A Nintendo assumiu que o Pokémon Kadabra é inspirado no Uri Geller. Eu não sei o que é mais bizarro. Se é o Uri Geller processar a Nintendo por ter um Pokémon inspirado nele, ou a Nintendo fazer um Pokémon inspirado em um charlatão. Vai ter o Pokémon do João de Deus também? Imagina a rinha. Pokémon do João de Deus versus Pokémon da Flor de Lis.
Bem, eu falei do James Randi, né, que foi o mágico que confrontou Uri Geller. Durante toda a sua vida, o James Randi desmascarou vários charlatões. E tem um que ficou muito famoso, inclusive aqui no YouTube. O vídeo dele é muito visto, que é o caso do James Hidrick. James Hidrick alegava poder mover objetos com o poder do pensamento. Ele derrubava uma caneta na beirada de uma mesa e movia a folha de uma lista telefônica sem tocar nesses objetos. Eu acredito que todo mundo já tenha visto, mas o James Randi mostrou que o que ele fazia era simplesmente assoprar o objeto, né? Soprava e a folha virava. Eles se confrontaram em um programa de televisão e foi bem vergonhoso para o James Hidrick. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição. Mas o James Hidrick não parou por aí depois de ser desmascarado. Um belo dia, ele estava fazendo uma das suas performances em um programa de televisão e estava lá, mexendo objeto com a mente, virando folha da lista telefônica, e ele saiu do programa preso. Isso porque existia contra ele um mandado de prisão por ele ter de crianças. Ou seja, o cara estava foragido da polícia por um crime muito grave e ainda foi aparecer num programa de televisão. Esse é o tal do Mula. Bem, como eu falei, ele foi preso e depois que acabou a pena dele, ele passou por uma avaliação psicológica e ficou decidido que ele não tinha condições de ser reinserido na sociedade. E até hoje ele vive dentro de uma instituição psiquiátrica. Ele hoje tem 62 anos. Mas mesmo dentro dessa instituição psiquiátrica, ele mantém uma página no Facebook. Olha aí a página dele. Ele se apresenta como astrólogo e vidente e diz estar em um relacionamento complicado. E o mais interessante é que a capa da página dele é ele mexendo, da página do Facebook, claro, é ele mexendo a página da lista telefônica com alguém com a mão na frente da boca dele, para falar que ele não está soprando. E olha o que ele fala dele mesmo no seu blog oficial. Sou um homem que cometeu muitos erros na vida e aprendi com os meus erros. Embora eu não possa mudar o passado, posso me esforçar para fazer melhor no futuro. Sou uma pessoa que cumpriu pena de prisão por crimes que não cometi. O Estado obteve sua condenação por meio do uso forçado de medicamentos antipsicóticos. Depois de cumprir 10 anos de prisão por falsas acusações, fui colocado em uma prisão sombria em 1998 sem acusação, acusado de nada e mantido até hoje por um crime que poderia cometer no futuro. A grávida de Taubaté. Vocês lembram da grávida de Taubaté? Ela enganou o Brasil, né? Em 2012, a pedagoga Maria Verônica Aparecida apareceu na mídia como estando grávida de quadrigêmeos. Eram quadrigêmeos? Eram 4? Isso mesmo? 4 meninas. 4 meninas, suposto. Tudo Maria. Maravilha. Ela fez ali uma odisseia em vários programas de televisão e ganhou vários presentes, tanto para o bebê quanto para ela. Depois, descobriu-se que, pasmem, a barriga dela era falsa. Na época, o juiz optou por não condená-la à prisão, mas ela, claro, devolveu tudo que ela havia ganho e ainda pagou uma multa. Não tem muita notícia sobre como ela está hoje, mas pesquisando eu descobri que ela virou, adivinha o quê? Adivinha o quê? Adivinha o quê? Pastora evangélica da Assembleia de Deus. E ela sempre fala que na época ela não estava muito bem da saúde mental. Ela sempre fala, eu não estava em sã consciência. Já sei, provavelmente ela estava tomando algum remédio que estava dando efeitos, né? Porque a desculpa sempre é essa, né? A pessoa faz merda, estava tomando medicamento aí que me deixou meio assim. Thomas Green Morton, o Homem do Ra, ou a versão brasileira do Uri Geller. O Thomas Green Morton era parecido com o Uri Geller, ele fazia vários truques e se dizia paranormal. Ele chegava a cobrar $20 mil para o pessoal passar um final de semana no sítio dele, onde seriam submetidos a um tratamento energético, ou seja, um baita de um charlatão. Só que as suas mágicas eram muito ruins, os seus truques eram muito ruins e não foi difícil para que a matéria investigativa do Fantástico, que contou com a ajuda do mágico Cronos, desmascarasse todos os truques dele. Era muito simples, era muito fácil ver os truques dele. Inclusive, o
James Randi, que eu também mencionei no primeiro vídeo, no caso do Uri Geller, desafiou ele para o desafio paranormal, e aí ele saiu correndo e deve estar correndo até hoje. Mas, ao que se sabe, hoje Thomas Green Morton, claro que ele sumiu da mídia, né, mas parece que ele está morando na Alemanha, e de vez em quando ele posta alguma coisa de lá. Inclusive ele postou que ele foi contratado para ficar energizando a seleção da Alemanha durante aquela trágica Copa do 7-1. Ou seja, se eu já não gostava dele, agora é que eu não gosto mesmo. Isso é uma piada bem gostosa. Peter Popoff. Peter Popoff era um pastor, né, que curava pessoas, fazia tudo aquelas coisas que vocês conhecem. Ele foi um dos primeiros a levar cultos para a televisão, ou seja, foi um dos primeiros teleevangelistas a bombar. E o que impressionava nele é que ele aparentemente sabia coisas sobre as pessoas que estavam no culto que não teria como ele saber. Então ele chegava uma pessoa e falava assim: você está aqui porque veio orar pelo seu filho Pedro e você quer que ele se cure da doença no fígado que ele tem. Ou seja, parecia que ele recebia mensagens divinas, mas não era tão divino assim. Na real, a esposa dele passava as informações por um ponto eletrônico. E como que a esposa sabia das informações? Por causa dos cartões de oração que as pessoas preenchiam na entrada da igreja. Tá? Resumindo a fraude, as pessoas preenchiam os cartões e nesses cartões eles colocam o que eles querem alcançar, que graça que eles querem alcançar, por que eles estão na igreja, nome, telefone. A esposa ia lá para trás, abria e ficava passando para ele via rádio. E ali parecia que ele tinha poderes paranormais. Mais uma vez, James Randi foi quem desmascarou Peter Popoff. Ele levou para o culto do Popoff um aparelho que interceptava ondas de rádio e ele conseguiu captar essa transmissão. Hello, Petey. Can you hear me? If you can't, you're in trouble. Popoff was being prompted by his wife through a wireless earpiece. John? Deary Johnson. She'd gotten her information from prayer cards filled out by the faithful before the show began. She wants to get rid of the walker. You want to get rid of this walker, sister? Isso daí foi notícia em todo lugar, ele passou uma vergonha gigantesca e com certeza agora você está achando, poxa, pelo menos depois dessa vergonha, Peter Popoff nunca mais voltou a pregar, né? Você achou isso? Achou errado, otário? Atualmente ele continua pregando e com as mesmas técnicas, com o mesmo tipo de pregação que foi desmascarado lá nos anos 80. Ele tem canal no YouTube e não dá para saber exatamente quanto dinheiro que ele ganha porque a sua instituição não paga imposto, né? Porque é registrada como se fosse uma igreja. Mas o que se sabe é que recentemente ele comprou uma casa de 4,5 milhões de dólares e ele dirige um Porsche e uma Mercedes-Benz. E antes de vermos como está hoje João de Deus e como está hoje Abadiana, eu gostaria de pedir para você que se inscrevesse no canal. Aqui no canal nós desmascaramos charlatões. E para ter um contato ainda mais próximo, me acompanhe também no Instagram. Meu Instagram é @neuromágico. Vamos voltar para o vídeo. João de Deus. Eu acho que hoje todo mundo sabe que ele era um charlatão. Minto, nem todo mundo sabe. Porque até hoje muita gente acredita que ele tem poderes paranormais, ou que ele tinha poderes paranormais. Apesar da maioria das pessoas reconhecer que ele é culpado, no caso dos Abu, né? Mas não, as cirurgias mediúnicas dele também são truques, é uma fraude. Tem um vídeo aqui no canal mostrando tudo sobre as cirurgias mediúnicas, vou deixar aqui em algum lugar. E como que está hoje João de Deus? Bom, apesar de ter sido condenado a 60 anos de prisão por causa de abusos e posse de armas, e ainda estar respondendo por corrupção e falsidade ideológica, hoje, devido à pandemia, o João de Deus está em prisão domiciliar em Anápolis. Mas o mais estranho não é o que aconteceu com João de Deus, é o que aconteceu com a cidade de Abadiana. Ó, esses dados que eu vou mostrar aqui para vocês, eles são de antes da pandemia, tá? Então não foi a pandemia que causou esse resultado, não. O que causou esse resultado foi João de Deus parar de atuar.
porque João de Deus era um motor econômico da cidade dele, tá? Olha lá, Abadiana, que tinha 70 pousadas, todas sempre lotadas. A casa Dom Inácio de Loyola, onde João de Deus atuava, recebia em torno de 2.000 pessoas por semana. Hoje vão cerca de 100 a 120 pessoas. 65 das 70 pousadas fecharam as portas. Um estudo da Prefeitura de Abadiana mostrou que 39% das famílias de Abadiana foram afetadas com o caso. Olha o impacto econômico que a prisão do falso médium causou. O setor de hospedagem teve uma redução de 85% no faturamento e as empresas de alimentação encolheram 53%. E o artesanato passou a receber 83% menos. Tá, aqui nós vemos duas coisas. Tamanho que era esse fenômeno, João de Deus, e como é grave a falácia do atendimento gratuito. Todo mundo fala, mas ele atendia de graça, ele não cobra nada. Gente, ele movimentava a economia de uma região. Você acha que não gera dinheiro isso, que ele não ganhava com isso, que ele não tinha parte nesses lucros? Falácia do atendimento gratuito. Muito cuidado com essa armadilha. Então é isso, pessoal. Também já temos as camisetas do canal. Eu espero que vocês gostem. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado para vocês verem as camisetas que nós temos para vender. E no mais, continuem seguindo o exemplo daquele outro charlatão que veio do céu, mas que ainda está muito bem, que é o ET Bilu. Busquem conhecimento.